Terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo possam estar com você neste dia. Não deixe de ler, rezar, meditar, contemplar e viver o Evangelho de hoje. Continuamos nossa caminhada oracional com o capítulo 8 de Mateus, onde vemos Jesus, o Messias por obra. Suas ações confirmam toda a sua coerência com aquilo que ele ensinou no Sermão da Montanha e nos faz ver em suas atitudes a vontade de Deus e o convite a fazermos o mesmo que Jesus fez para sermos seus discípulos. Acompanhemos a leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar. E fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que o texto diz? Durante a travessia do lago de Genezaré, chamado de Mar, uma tempestade coloca a comunidade dos discípulos de Jesus em apuros. A barca estava sendo coberta pelas ondas. Enquanto os discípulos se assustavam, Jesus dormia. Seus discípulos o interpelam: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. A resposta de Jesus, antes de acalmar a tempestade, soa como uma advertência. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Os discípulos se admiram com a força do Mestre, que tem o poder sobre os ventos e o mar. O que o texto nos diz? Mateus, ao fazer memória deste fato de Jesus e seus discípulos, a sua comunidade, traz uma palavra de fé. A barca com os discípulos de Jesus agora é sua comunidade, que é atormentada pelas forças das ondas do mar e os ventos das perseguições do Império Romano e do judaísmo. A fé e seguir Jesus não nos faz estar em uma redoma que nos protege e traz confortos. Hoje, todos nós somos atormentados pelas tempestades de nossos problemas e pelo medo da pandemia. Porém, é preciso ter fé que Jesus navega conosco e não nos deixará perecer. Como viver o Evangelho de hoje? Tenha fé, não tenha medo. Problemas e dificuldades que enfrentamos não são maiores que o amor de Deus que nos ampara. Busquemos em Jesus a luz para encontrarmos os caminhos necessários para superar nossas questões. Rezemos agradecidos a Deus por termos chegado ao final de mais um mês. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.